Todo bom líder é um vendedor bem-sucedido. Apesar de muitos líderes não gostarem de ser chamados de vendedores e não acreditarem nesta afirmação, eu posso dizer para você com muita tranquilidade que ela é totalmente verdadeira. E se as pessoas tivessem coragem de assumir a sua liderança com uma postura de vendedor, ele alavancaria a tua carreira dando saltos astronômicos. Porque é o caminho mais rápido de você se tornar aquele verdadeiro líder que entrega resultado com constância, motiva a tua equipe e é inspiração para os seus liderados. Eu sou Elizabeth Crespo, especialista em lideranças e vendas, e no vídeo de hoje eu vou trazer essa discussão que vem aqui sobre ser líder, ser vendedor, porque ser chamado de vendedor bem-sucedido incomoda tantos líderes. E se você não é inscrito no canal, faça isso logo. Tem vídeos aqui toda semana e será assim muito bom poder trocar figurinhas com você. E quem ficar até o final do vídeo vai ganhar um presente. Eu deixei um presente para vocês aqui embaixo. Mas assiste até o final. Vamos discutir um pouco sobre esse tema. E por que as pessoas têm tanto preconceito de ser chamado, cheguei a um cargo de liderança e ser chamado de vendedor bem-sucedido? Eu vou trazer aqui 3 pontos para vocês. Primeiro deles é por causa da história. Vendedores no passado eram aquelas pessoas que não tinham dado certo. Era a pessoa que não queria estudar e não tinha conseguido adquirir a tua profissão. Era o caixeiro viajante que viajava dias para voltar para casa e sustentar a sua família. Eram os profissionais que não tinham dado certo. Então existe sempre um preconceito com essa função. Eu lembro que quando eu fazia faculdade de economia e eu fazia numa faculdade militar. Eu tinha meu trabalho, só que eu vendia muitas coisas na faculdade, roupa, cosmético, para complementar a minha renda. E olha, de verdade, eu nunca tive nenhum preconceito com isso. Só que eu me tornei presidente do diretório acadêmico. E na terceira eleição minha, eu fui o primeiro ano, fui reeleita para o segundo, e na campanha política do terceiro ano, para presidente do diretório acadêmico, eu lembro que o coronel queria trazer outras pessoas, porque no ano anterior a gente tinha movimentado bastante a faculdade, tinha mexido em mensalidades, tinha criado um verdadeiro caos dentro da faculdade que fugia um pouco do controle do que os coronéis gostavam. E aí eu lembro que ele estava acompanhando os candidatos e ele falou assim dentro da sala: gente, ela já foi diretora do diretório acadêmico, foi presidente do diretório acadêmico durante 2 anos. Gente, ela é uma verdadeira vendedora, ela vende a mãe e não entrega, mas de uma forma muito pejorativa. Eu lembro de depois sair da sala e falar assim: você tem preconceito? Porque eu adoro ser vendedora, coronel. E aí a gente chegou a ter algumas discussões sobre esse tema depois, mas era uma profissão carregada de preconceito. Até há pouco tempo, muito isso. Isso vem se mudando, porque as pessoas cada vez mais entendem que assim, a gente está vendendo o tempo todo. Você vende a tua imagem, o advogado tem que vender a sua ideia, o líder tem que convencer o teu colaborador do que ele precisa, o médico tem que convencer o paciente que ele é bom. Você tem que, ao educar o teu filho, você está vendendo uma ideia dos seus valores. Então, a gente está vendendo o tempo todo. Então, assim, vem, graças a Deus, mudando ao longo do tempo a ideia do que é vendedor. Mas, por muito tempo, existiu o preconceito de que vendedor era aquela pessoa que não tinha dado certo. E como eu afirmo que o bom líder é um vendedor bem-sucedido, quer dizer que é o líder que não deu certo? Tem nada a ver, pelo contrário. Segundo, por causa de muitos vendedores desonestos, e como o vendedor já era um profissional, que era o cara que não tinha dado certo, e quando ele
vendia um produto e não entregava, ou vendia um produto de má qualidade, ou ele lesava alguém, isso trazia uma proporção muito grande. Porque a gente tem pessoas desonestas em todas as profissões. Mas o vendedor criou uma imagem que o vendedor sempre queria enganar alguém. Ninguém nunca olhou para o vendedor, a imagem sempre era assim, ele quer levar uma vantagem em cima de mim. E não que ele tem um produto que eu preciso e que é um processo de negociação, onde ele detém uma informação que eu não tenho. Certa vez eu estava no meu MBA de marketing na FGV, o professor trouxe uma pauta, uma matéria que era um processo de negociação. E nessa matéria, ninguém quase queria ser o vendedor, porque tinha um preconceito com isso. E eu achava aquilo fascinante, porque era a habilidade que você tinha de mostrar para o outro que o teu produto era melhor do que o da outra pessoa, que a negociação que você estava propondo era algo que fazia sentido. Então, assim, existe o preconceito de que vendedor é mau caráter, essas coisas. Então, quer dizer que o líder é mau caráter? Não, eu vou dizer para você que existe líderes que são mau caráter, mas não é porque eles são bons líderes. Aí são questões de valores e comportamentos. Como do mesmo jeito que você tem vendedor, você tem advogado, você tem médico, você tem gente em todas as profissões, os bons profissionais e os profissionais ruins. Não tem nada a ver de associar o bom líder a um vendedor bem-sucedido. Terceiro, qual é o outro líder que tem dificuldade de se ver como um vendedor bem-sucedido? É aquele líder mais tímido, um mais analítico, um mais planejador. Porque existe um estereótipo de que o bom vendedor é aquele comunicador, o fanfarrão, aquele que fala com todo mundo. E não, existem excelentes vendedores que são tímidos, existem excelentes vendedores que são extremamente analíticos, planejador, disciplinado, que faz o que precisa ser feito, que liga para o cliente, ele conhece tudo do produto dele, ele dá requintes de detalhes. Então, existe um estereótipo de que o bom vendedor não tem bom vendedor tímido, analítico e planejador, o que não é verdade. Então, as pessoas que são líderes com essa característica não conseguem associar a um vendedor bem-sucedido. Então, eu trouxe três características que dizem para você o preconceito em cima de associar essa afirmação que eu disse, que o bom líder é um vendedor bem-sucedido. Agora, eu vou trazer aqui para vocês três características que corroboram essa afirmação minha. Eu poderia trazer várias, mas eu vou me deter em três, porque como eu trouxe três que faz com que as pessoas tenham preconceito a essa afirmação, eu vou trazer três características para corroborar a minha afirmação. Então, quando a gente fala o seguinte, quem que é o bom líder? O bom líder é aquele que entrega resultado com constância e que tem um time que confia nele, engajado com ele, que compra com ele todas as brigas. Aquele time que ele propõe uma meta, ele vai lá e entrega. Quem que é o bom vendedor? O bom vendedor é aquele que entrega metas todos os meses, que o chefe sabe que pode contar com ele, porque você dá uma meta para ele, ele vai correr atrás. Mas como é que o bom vendedor consegue atingir as tuas metas? Gerando confiança no teu cliente, conhecendo o teu produto e fazendo com que o teu cliente confie nele. O vendedor que todos os meses entrega a meta, o próprio cliente indica novos clientes. Então, o vendedor precisa gerar confiança no teu cliente. E o líder também. Quem que é o cliente do líder? É a sua equipe. Então, assim, se eu olho para esses dois, é fundamental que o líder e o vendedor entreguem meta com constância e para isso ele precisa gerar confiança e credibilidade no teu cliente, certo? Segunda característica em comum, o bom vendedor, ele precisa ter visão de futuro, ele precisa conhecer o teu produto, ele precisa entender como o seu produto pode gerar benefícios para o cliente. O bom líder tem que ter visão de futuro.
Ele precisa entender como atingir a meta pode levar a tua equipe a um outro patamar. Então, os dois precisam gerar no teu cliente aquela visão de que o que ele está propondo pode trazer benefícios futuros. Então, o bom vendedor precisa conhecer o teu produto e criar visão de futuro. Por que que ele deve adquirir aquele produto ou aquele serviço? O bom líder precisa criar visão de futuro na tua equipe. Por que a equipe precisa trabalhar para bater aquela meta? Então, os dois estão vendendo uma ideia. Então, gente, de novo, a minha afirmação faz sentido. E terceiro, o bom vendedor é aquele que tem escuta ativa, aquele que ouve o teu cliente para saber quais são as necessidades do cliente e adequar o teu produto às necessidades do teu cliente. Entender como o teu produto pode beneficiar aquele cliente. O bom líder tem que ter uma comunicação assertiva. E para isso, ele precisa de uma escuta ativa, porque a base de uma comunicação assertiva é uma escuta ativa. Então, de novo, eu estou trazendo para você outra característica que faz com que as duas profissões precisam. Então, o bom líder é aquele vendedor bem-sucedido. Por quê? O vendedor bem-sucedido precisa vender a sua ideia, precisa vender a sua atitude, gerar credibilidade, saber se comunicar. Não consegue ser um bom líder se não tiver essas características. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque tirando a profissão de professor, que para mim disparadamente é a profissão mais importante que a gente tem, porque ele é capaz de fazer com que qualquer pessoa alcance seus objetivos na carreira que deseja, o líder e o vendedor são as duas profissões que te dão mais condição de você deter o controle da sua carreira e se tornar o profissional que você deseja. Para isso, basta que você se qualifique, se capacite e se conheça, porque aí ninguém segura esse profissional. Então, a minha sugestão para você é: se torne um vendedor bem-sucedido para ser um líder de sucesso. E para te ajudar, eu deixei aqui embaixo um presente para você. Deixei uma sessão estratégica, basta você preencher o formulário, a gente vai agendar um horário e eu vou te ajudar a entender qual é o teu momento na tua carreira e quais são os próximos passos que você vai dar. Não tenha preconceito, não tenha medo de assumir uma postura de um vendedor bem-sucedido e alavanque a sua carreira como líder. E eu te espero no próximo vídeo.